História do Brasil 1. Tema: o pioneiro nas navegações, Portugal. Primeiro tópico é o processo de expansão marítima, de exploração e comércio. Esse processo, no Oceano Atlântico foi realizada primeiramente por Portugal, depois em seguida a sua vizinha, a Espanha, procurando rotas marítimas e o mercado asiático, com o intuito de continuar o comércio de especiarias, se possível, achar metais preciosos e outras mercadorias também orientais, como seda, porcelanato, etc., que proporcionava lucros altíssimos aos comerciantes, que antigamente, antes dessa ideia, a mercadoria vinha pelo mar Mediterrâneo e parava em Veneza, na Itália, que cobravam juros altíssimos. E com tudo isso acontecendo, o preço das mercadorias ficando ainda mais caros, que era regida pelos italianos e futuramente pelos turcos otomanos. E a solução que Portugal teve foi tentar contornar o continente africano para que pudessem chegar nas Índias. Pulando para o segundo tópico, os europeus buscavam novos conhecimentos como característica de homem renascentista. Isso é muito importante. Os europeus, à procura de mercadorias, também eram muito curiosos. E com a exploração do Atlântico também estavam à procura de conhecimento. E principalmente na Europa, naquela época, o mundo era menos conhecido, como conhecemos hoje. As pessoas que moravam na cidade também não eram tão atualizadas. E principalmente as pessoas que moravam no campo, que eram mais conectadas na questão de terra, estar conectado com a terra, fazer plantios. E depois dessa expansão, o conhecimento na Europa se tornou praticamente uma forma de dominação. Pulando para o terceiro tópico, já outra parte muito importante, que potências do século XV, Portugal e Espanha, deram o primeiro passo. Muito legal. Eles conseguiram fazer essa transição da Idade Média para o Estado nacionais. Primeiro que os outros países, como a Inglaterra, a França, a Holanda. E, contudo, esses dois países considerados potência da época, principalmente Portugal, na questão geográfica e questão financeira também, podemos mencionar que todo o litoral português era voltado para o Oceano Atlântico, que era um leque de oportunidades, e colocavam geograficamente próximo às correntes marítimas importantes, que descia ali também para o continente africano, assim tornando as navegações ainda mais fáceis e de menos prazo, que não demoravam tanto. E a conquista no percurso em volta do continente africano. O resultado das navegações era a procura de chegar no Mar Índico, mas nesse percurso eles fizeram várias paradas, fizeram uma série de descobertas, entre aspas, de novos locais como as Ilhas Atlânticas, como Açores, Madeira e futuramente Cabo Verde, que leva ele a conhecer lugares onde eles não conheciam, trazendo a ideia do homem renascentista, descobrindo o novo mundo. Mas nessa questão de descoberta, de explorar, eles também tinham medo. Tem até quem diga que eles poderiam chegar em águas envenenadas ou que existiam sereias, e essas sereias encantavam os marinheiros. E Gioeanes desmente esse dito, e que eles conseguem passar. Por conseguinte, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Alcaçovas, Toledo, de 1479, que eles fazem as divisões e garantias das terras conquistadas, no caso são as Ilhas Atlânticas. E Portugal fica com as ilhas
de Madeira, Cabo Verde e Açores, e Espanha fica com as Ilhas Canárias. Dando outro salto nos anos, em 1488, o navegante português Bartolomeu Dias consegue contornar o Cabo das Tormentas, que fica localizada na costa sul-africana, né? E esse nome, Cabo das Tormentas, que era uma região onde tinha várias tempestades e todos tinham dificuldade de passar, né? Uns naufragavam, outros voltavam, e Bartolomeu Dias consegue, né, passar. E por isso do nome, Cabo das Tormentas. Buscando uma nova rota para as Índias, pois a rota que Portugal fez não poderia ser passar novamente, Cristóvão Colombo, que é um italiano que foi contratado pela coroa espanhola, tem a ideia, né, de dar a volta ao mundo para chegar nas Índias, mas acabaram encontrando, né, as Américas, que no começo eles pensaram que era a Índia, mas depois acharam que não. Onde em 1493 e 1494 as potências dividem novamente, né, o território, no caso, as Américas, né, as potências que eram Portugal e Espanha, no Tratado de Tordesilhas, né, que foi regida pela Igreja Católica, que tinha influência, né, nos dois países e também tinha interesses próprios, né, de conquista, de economias e, se possível, de fiéis também. Em 1499, os portugueses finalmente chegaram, né, às Índias, né, para poder fazer comércio, né, comprar especiarias, e principalmente diretamente com o fornecedor, e também fazer governo. Quinto e último tópico, 1500, entrando na história do Brasil. O rei de Portugal, Dom Manuel, deu a missão, né, ao navegante Pedro Álvares Cabral, né, que hoje para a gente, né, é considerado como o descobridor do Brasil, né, da América, de garantir as posses portuguesas, né, nas Américas do Tratado de Tordesilhas, feita com os espanhóis. E até algum tempo atrás diziam que chegaram sem querer, né, entre aspas, sem querer, e conquistou, mas não foi muito assim, era para enganar as outras nações, né, que também estavam em ascensão, né, a Inglaterra, a França, para não ter parte daquela terra. E assim, finalmente entrando no período pré-colonial.